Fala família, sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo a gente vai dar sequência aí ao nosso backtest do Caçador de Tendências, né? Esse agora vai ser, já fizemos já uma boa parte desse backtest. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, tá? Deixa seu like, deixa seu comentário. Segue com a gente aí nesse backtest, pra gente chegar no final e ver qual foi o resultado. E dos próximas estratégias também, da conta real, enfim. Acompanhar com a gente essa nossa saga e nosso crescimento. Que eu espero que o que for bom para o meu crescimento, que eu for passando para vocês, também ajude vocês aí de alguma forma. Beleza, pessoal? Bom, se você ainda não viu os outros vídeos, dá um pulinho na playlist, tá? Que eu vou deixar aqui em cima no card. Dá uma olhadinha no primeiro vídeo, no segundo, que eu passei um pouco mais a estratégia e os parâmetros, tá? De entrada, de ajuste, beleza? E vai dando uma acompanhada aí para você poder pegar essa estratégia e também fazer o seu backtest para ver se ela cabe ou não no seu bolso, no seu gerenciamento, beleza? Bom, como é que está até agora? Primeiro dia, 200. Segundo, 245. Terceiro, 300. Quarto, 175. Quinto, 105. Sexto, R$70 de loss, né? O que está vermelho aí foi loss, o que está verde foi gain, né? Então, ó, 130 de gain no sétimo dia, 150 no oitavo dia, 100 no nono dia, 150 no décimo dia, 215 no décimo primeiro dia, 250 no 12º dia. No 13º dia foi um loss aí maior, né? R$495. Um loss que eu preferi parar nesse momento. Se você está com dúvida aí, vê o vídeo número 13 para você ver qual foi a gestão, qual foi o operacional para a gente parar com esse loss aí, beleza? Dia 14, 165 de gain, né? Então agora a gente vai ver como vai ser esse próximo dia aí, tá? Até agora 1.190 acumulado de gain, né? De operações aí de gain, beleza? Caramba, tô eu aqui na frente de novo aí. Vamos lá. Então, pessoal, tá aqui todo o parâmetro, tá? Até agora aqui, ó, 1.190 de gain, tá? Depois, cada videozinho desse daqui, ó, cada número desse tem um vídeo explicando como foi o operacional, tá? Cada detalhe para vocês acompanharem, beleza? Quem tiver afim aí, vai ser bem bacana. Bom, vamos lá, vamos hoje aí ver como a gente vai sair, beleza? Dezembro, vamos lá. O último dia, deixa eu ver qual foi, dia 20. Dia 20. Cadê novembro? Pera aí, deixa eu fechar aqui. Vamos lá de novo. Aqui não, aqui é do dia que tá agora. Dia 20, foi o último, dia 23. É dia 23 agora. Vamos lá, vamos puxar. Conferir direitinho pra gente não fazer aqui o errado. Dia 20 tá certinho. Próximo dia 23, tá? Vamos lá. Requisitar. Às vezes acontece essa demorazinha para carregar aí no replay, tá? Beleza. Cliquei aqui no amarelinho, tá vendo a barra amarela aí indicando que é replay, né? Lembrando que a gente está fazendo esse backtest no replay, que é o ideal, né? A gente testar uma operação, testar os parâmetros, testar aí por 1 mês, 2, 3 meses, para a gente ver o que aconteceria com essa estratégia num prazo um pouquinho mais longo, tá? Para a gente tomar uma decisão, né, pessoal? Então, nosso parâmetro aí do caçador de tendências é em cima do candle de 15 minutos, né? Então, vou passar aqui já para 14 minutos de candle, tá? De operação, para a gente poder adiantar aí, beleza? Aqui, ó, a gente está aqui com um candle já formando, tá vendo? Ó? Candle já formando, um candle com corpo não, né? O tamanho dele aqui total de 26,5 pontos, mais ou menos, aí R$260, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar antes de entrar em qualquer estratégia, né? Deixa eu dar aqui um pause rapidinho para a gente dar uma pincelada aqui nos detalhes, tá? Que é uma coisa que depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, mas a gente já vai adiantando alguma coisinha. Bom, eu tenho aqui uma operação qualquer, tá? Vamos dizer que nesse ponto aqui foi minha entrada, tá? Esse ponto aqui é meu stop e aqui é meu alvo, tá? O ideal é a gente sempre ter, antes de entrar numa operação, essa ideia aqui, tá? Então, por exemplo, aqui é o meu stop. Quanto que é esse stop? Cabe no meu bolso? É um stop que vale a pena eu entrar na operação? Aqui é o meu alvo, tá?
esse alvo aqui, de quanto é esse alvo? Então, esse stop aqui, o risco de tomar esse stop, vale pensando em ganhar esse alvo aqui, tá? Aqui nesse ponto aqui, ó, esse ponto aqui é a nossa entrada, ó, entrada. Essa entrada aqui, por qual motivo que eu estou entrando aqui? É uma análise gráfica, uma análise técnica? Qual o motivo? É um setup? Qual o motivo que eu estou entrando aqui nesse ponto? Então, se você não tiver essas perguntas aqui, essas respostas aqui, você não vale nem a pena você entrar numa operação, né? Então o ideal é a gente ter essas perguntas aí respondidas aí antes de entrar, beleza? Então vamos lá. Aqui nesse ponto aqui em cima, ó, vou marcar aqui com uma linha para a gente poder enxergar aí, tá bom? Então, ó, vou botar uma linha bem grossa para a gente visualizar. Então, se você tiver com alguma dúvida aí, dá um pulinho lá, tá, pessoal? Dá uma olhadinha lá nos outros vídeos para poder a gente não perder tempo aqui falando muito dos parâmetros, tá? Então, beleza. Máxima aqui em cima, já deixo aqui em cima a máxima, tá? Aqui a mínima eu já deixo também na posição, tá? Agora, como falta 25 segundos, o que eu faço? Eu deixo um pouquinho afastado, porque aí eu não corro o risco desse candle fazer um movimento aqui forte, de repente pegar a minha ordem antes de fechar esse candle. E aí, de repente, eu vou estar na operação à toa, tá? Então, a gente se preocupa um pouquinho com isso. Beleza, pessoal? Então, repara, a gente estava aqui em cima numa região mais feia, né? Que ficou aqui um pouquinho lateral, um pedacinho. E ele rompeu aqui para baixo, vindo buscar essa mínima. Deixa eu dar uma... Deixa eu dar aqui uma olhada com vocês aqui, uma coisa que eu não gosto de fazer, tá? O setup em si, ele após ele fechar o primeiro candle de 15 minutos, ele já te autoriza uma entrada, tá? Com o rompimento desse candle. Mas esse candle que se formou aqui, ó, repara bem, pessoal. Ó, olha o tamanho do corpo. O corpo quase que não existe, tá vendo? Um corpinho bem fininho, fininho, fininho. Olha o tamanho da cauda. 19 pontos de cauda para cima, 6 pontos de cauda para baixo. Ah, pô, uma venda aqui seria interessante? Até seria. Seria mais interessante do que uma compra, né? Porque o pavio aqui está muito maior superior. Então é sempre legal você conseguir, por exemplo, aqui, esse caso aqui, tá vendo? Ó, um pavio inferior bem grande. Então você comprar um pavio inferior grande é legal. O ruim é você vender, porque aí você tem mais risco de você perder essa direcional aí. Mas como é um candle que não tem um corpo aqui, não tem nada, eu prefiro não entrar, tá? Eu vou tirar minhas ordens aqui, vou deixar aqui rolar, beleza? Ó, velocidade 5, e eu vou esperar. Se após esse candle aqui, feio, aqui fechar um candlezinho mais bonitinho, tá? Aí a gente vai fazer o quê? Exemplo, ó, se esse candle aqui fechar dessa forma que ele está aqui, por exemplo, pode ser vermelho, pode ser verde, eu não estou preocupado com isso, tá? Independente da cor. Se ele fechar aqui, beleza. Aí eu vou lá para o parâmetro da estratégia. Compra rompendo a máxima, venda rompendo a mínima, beleza? Ou se fechar aqui, desse jeito aqui, tá vendo? Um martelinho aqui, por exemplo, beleza, rompeu aqui, a gente compra. Ou mesmo que rompa a mínima, tá? Aí eu vou até aceitar comprar. Mas um candle sem corpo nenhum aqui, eu fico meio receoso de entrar, tá bom? E lembrando, muitas vezes, ó, se a gente analisar aqui o gráfico para trás, é claro que a estratégia não se preocupa com nada disso, tá, pessoal? Ela não se preocupa em aqui ser um fundo, aqui ser um topo que falhou aqui e está voltando, não se preocupa nada disso. Mas, por exemplo, ó, no dia de ontem, né, no dia anterior, né, não de ontem, ó, já teria dado aquela vendinha já pra gente, tá vendo? Ó, já estaria aí ganhando 5 pontos, tá? Então, por exemplo, ele fez aqui um candle, tá vendo? Ó, ele fez, depois ele rompeu para baixo. Quem comprou aqui, ó, nessa região aqui, ó, esse rompimento, ó, ainda pôde pegar lá 39 pontos, sei lá, 40 pontos, R$400. Então, nem sempre você pode, de repente, comprar de qualquer jeito o primeiro candle, né, pessoal? É um candle de briga, 15 minutos, né? Lembrando que esses primeiros 4 candles de 15 minutos, o mercado ainda não está aberto, né? O mercado à vista. Está só aberto aí esse mercado futuro, né? Então a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque às vezes você compra um direcional e quando abre 10 horas, o mercado de ações ele abrindo, dá uma pancada em direção oposta que você está, né? Então eu gosto de ter já uma direção um pouquinho mais definida para tomar uma decisão, né? Pô, o pregão é longo, né? Tem o dia inteiro para operar, então às vezes a gente entra de qualquer jeito no iniciozinho, a gente passa um calor, toma um stop às vezes. Para quem tem aí uma meta financeira maior e tem uma margem de stop maior, por exemplo, vamos dizer que o cara tem aí R$1.000 de stop diário, dentro do gerenciamento dele de risco, tá?
E aí ele começa o dia tomando aí R$500 de stop. Aí ele para um pouquinho, espera um pouquinho mais, dá uma direção, dá uma outra análise e entra de novo. Por quê? Porque ele tem ainda mais R$500 de stop diário dentro do gerenciamento de risco, ou seja, que não vai quebrar a conta dele, que não vai fazer ele passar nenhum perrengue, né? Agora, imagina se o teu stop diário é R$200, 250, e você é estopado ali 250 no comecinho, por não ter analisado um pouquinho mais, por não ter tomado um pouquinho mais de cuidado. Imagina. Então a gente tem que tomar cuidado, tá, pessoal? Ó, um minutinho aí para fechar. Se ele formar aqui um martelinho, de repente vale essa compra aí, tá? Se tiver um corpinho aqui, tá vendo? Ó, independente do pavio, tá? A gente vai entrar nesse candle aí. Só não pode fechar assim, né? Feio. Agora sim, do jeito que ele tá bacana. Dá pra gente entrar, ó. 2 segundos. É. Olha só, pessoal. Vamos lá, vamos dar uma analisada, tá? A gente tem que... por mais que a gente esteja operando um setup, a gente não pode operar um setup cego, né? A gente tem que operar o setup, mas tomando alguns cuidados. Eu, por exemplo, mesmo sendo setup, ó, eu gosto de analisar o que foi o topo anterior, onde está, por exemplo, aqui. Se eu comprar aqui, nessa região, aonde que a tendência do preço, ele pode ir? Ó, ele pode ir lá buscar aquele topo lá. Ó. Agora, se eu vender esse fundo aqui, onde é que está um fundo anterior? Que esse preço ele tem uma tendência de vir testar. Poxa, uma venda aqui seria até melhor. Ó. Olha onde está o fundo dele mais relevante. Ó. Tá? Então, a gente tem que estar olhando um pouquinho mais. Se eu pego aqui esse ponto que a gente teve a entrada do setup, tá? Que, em tese era para a gente estar nessa operação, beleza? Aqui, ó, nesse rompimento, a gente teria ganho 5 pontos, R$50. Depois disso ele voltou tudo, ó. Então a gente estaria perdendo R$100, tá? Quem tinha uma meta de R$50, tudo bem, teria comprado o rompimento, teria fechado a meta, tá? Mas lembrando que o risco dessa operação estava lá em cima, estava 27 pontos. Então, para você, tua meta ser R$50 e você assumir um risco de 27, 270, é meio arriscado, né? Por mais que o setup ele mostre aí pra gente que no médio prazo, ó, em 14 dias ele deu 3 loss só, né? Com esse gerenciamento que a gente tem feito. Mas beleza. Repare bem, ó. Cauda grande para cima aqui, cauda grande para baixo aqui e fechou no mesmo candle de indecisão. Então assim, eu utilizo isso como uma regrinha. Candle de indecisão eu não opero. Eu deixo ele passar batido, tá? A gente espera um pouquinho aí, ó, 15 minutos com mais 15, 30 minutos de pregão. Ainda falta 30 minutos para poder abrir o mercado à vista, tá? De repente ele está até esperando alguma coisa aí, algum movimento para poder dar uma esticada, né? Tem até alguns operacionais que esperam, né, esse primeira hora aí para poder dar entrada em setup, né? Então a gente tem que tomar certos cuidados, tá? Tem dias que são maravilhosos. Olha a diferença desses 2 primeiros candles do dia para os 2 primeiros candles de ontem, ó, do dia anterior. Então é bem diferente mesmo. Então a gente precisa de que o mercado, para você comprar no início do mercado, você precisa que o mercado ele te mostre que ele tá mais com uma decisão, ele está querendo já buscar alguma coisa, né? Por exemplo, aqui ele já abriu hoje com um grande gap de baixa, tá vendo? Ele abriu bem abaixo desse ponto aqui que ele fechou, tá? No mesmo candle, ó, ele quase fez o fechamento do gap e já voltou aqui para baixo de novo. Então, em tese, o mercado está mais vendido aí, né? Por enquanto aqui está mais vendido, né? Você olhar por esse gap. Agora, se você tirar o zoom do gráfico, e você olhar essa perna aqui, ó, o mercado não está vendido. Tá vendo? Ó? Olha o tamanho dessa perna aqui, ó, que teve. Uma perna grande, ó. Essa região aqui é mais ou menos aí 50% dessa perna. Então ele pode estar fazendo aqui um pullback para ir embora. Sim ou não? Ele não pode fazer isso aqui, ó, o preço desse ponto. Ele não pode aqui, ó, deu a pernada dele de alta, tá fazendo uma correção para depois continuar? Pode. Tá? Então, em tese, ele pode ser tanto vendedor quanto comprador, nesse ponto aqui. Tá? Agora, se você tirar ainda mais o zoom do gráfico, ó, aí sim, aí você está vendo um mercado realmente vendedor. Aí a sua análise ela já é ao contrário. Ó. Se você fizer uma posição, se você está buscando algo maior, ó, ele fez isso, fez uma perna, ó, e aqui agora ele está fazendo uma consolidação. Ó. Ele pode vir aqui. Ele pode, nessa região aqui, ó, ficar consolidado aqui, ó, e ficar brigando aqui. Até que ele vai romper. Para onde? Não sei. Ele pode romper para cima para testar esse topo, como ele pode romper para baixo, passar direto aqui desse fundo e ir embora. Então a gente tem que estar entendendo que dependendo do que a gente está operando, a gente precisa de tirar o zoom do gráfico e olhar um pouquinho mais, tá? Ó,
deixando aí um candlezinho um pouquinho melhor, tá vendo? Ó? Ele brigou aqui, ou seja, ele chegou lá em cima e não teve força para poder romper e voltou. Ele chegou aqui embaixo, não teve força para ir embora e foi embora. Esse candle aqui está mostrando o quê? Uma força compradora. Falta 1 minuto. Se ele fechar assim, provavelmente ele vai romper, né? Ele vai dar um rompimento pra gente. Né? Bom seria se ele não esticasse demais também. Porque, lembra assim, ó. Um candle de indecisão total, a gente fica apreensivo de tomar aí e fica dentro de uma lateralização, tá? Deixa eu dar aqui um pause. Agora, um candle que você tem de gatilho de entrada, que o candle é muito grande, ou seja, um candle aqui, ó, de 40 pontos, de 50 pontos, lembra o seguinte, quanto maior for o candle de gatilho, maior é o teu stop inicial que você está aceitando nessa operação. Então, um candle mais médio, por exemplo, igual esse aqui, ó, um candle de 16 pontos, poxa, super tranquilo, R$160. Um candle desse aqui, ó, de gatilho de entrada, ó, 19 pontos, R$190, R$200, tá? Então, por exemplo, um candle desse aqui, ó, o candle que veio depois dele, ó, 15, 16 pontos, tá? Então, agora, esse candle aqui, a gente está com ele, ó, como gatilho, ó, 18 pontos, já é um candle mais tranquilo. E se você reparar aqui, ó, não que essa estratégia não tenha esse tipo de análise, tá, pessoal? Mas vamos entender o seguinte, ó, o preço chegou aqui, vir aqui em cima, tá? Entraram vendedores e socaram esse preço para cá para baixo, tá? Então a gente tem aqui, ó, 4 pontos de vitória de vendedor. Esse preço, ó, ele também já teve aqui embaixo, ó, 7 pontos. E os compradores socaram até aqui. Então, só de pavio aqui tem 7 pontos de briga, tá? Se tu pegar do pavio até o fechamento, ó, você tem 13 pontos aqui que os vendedores ganharam. Contra 4 pontos mais ou menos aqui dos compradores, né? Perdão, dos vendedores, né? Então, a gente tem aí um pouquinho mais de tranquilidade. Analisando aqui a situação, ó, vamos lá, se a gente olhar aqui esse fundo, que é um fundo bem relevante aqui, tá vendo? Ó, um fundo que deixou um pavio, que teve muita força para poder empurrar de volta, ele sentiu aqui esse fundo, tá vendo? Ele brigou nesse fundo aqui, fechou bem acima do fundo, tá? Então aqui talvez ele pode estar indo buscar lá aquele topinho lá, ó, tá? Ou ele pode perder esse fundinho aqui e ir lá embaixo. Então a gente não sabe, né? Bom, vamos posicionar aqui nossas ordens, comprado em cima, vendido embaixo, tá? Vou ajustar aqui mais perto para a gente visualizar bem esse ponto, tá? Se eu soltar aqui, está com uma velocidade grande, deixa eu ver aqui qual é a máxima. Deixa eu só dar um pause aqui, porque ele está brigando. Deixa eu ver aqui qual é a máxima. A máxima é 67, está em 68, beleza. Está no ponto certo. Deixa eu ver a mínima. Mínima 49, 48, beleza, está no ponto certo, tá? Vou apagar essa linha de fundo para não atrapalhar a gente. Opa, estamos comprados na operação. Então, lembrando aqui, tá, pessoal? Só para a gente lembrar e ficar bem claro. Vamos comprar lá em cima. Esse ponto aqui que seria a minha entrada, caso ele tivesse rompido para baixo, ele se tornou automaticamente meu stop. Então, ó, da linha amarela que foi minha entrada até ele são 20 pontos. Ou seja, eu estou entrando hoje já aceitando perder R$200 nessa operação, tá? Aí a gente tem que lembrar daquelas perguntas lá que eu coloquei desenhadinha para você. Dentro da sua margem, que você tem lá de capital na tua plataforma lá, na tua corretora, vamos supor que você tenha R$1.000 e o teu gerenciamento que você fez foi de perder R$50 por dia. Esse stop de R$200 cabe no seu bolso? Não, não cabe, então você não entraria, né? Então vai muito de capital, de gerenciamento de cada um. Mas a gente está aceitando aqui tomar esse stop de R$200 tranquilamente, tá? Por quê? Porque eu ainda estou definindo com esse backtest, eu quero responder aquelas perguntas com esse backtest. Eu quero saber, dentro de um mês, quantas operações foram positivas, quantas foram negativas. As que foram negativas foram muito negativas, foram bem maiores do que os dias positivos. Eu quero saber se teve muita operação, se teve pouca. Eu quero saber qual margem que eu precisaria ter para poder conseguir aguentar esse calor, essa oscilação, esses stops ou pontos negativos durante o dia, para poder continuar operando até fechar com alguém, né? Então a gente vê muito aí o Igor operando essa estratégia, fechando vários dias positivos. Então a estratégia, é óbvio que essa estratégia ela é efetiva, tá? Você vê ele operando sempre, você vê nos vídeos dele realmente ele tendo lucros quase todos os dias, né? Agora o problema é como? Então, exemplo, uma operação que eu fecho aqui com R$100, eu ganhei 10 pontos. Se eu estou com um contrato, eu ganhei R$100. Se eu estou com 10 contratos, eu ganhei R$1.000. Tá? Então, às vezes, essa galera, como eles operam um pouco mais pesado, às vezes eles fecham a operação num ponto confortável, porque eles fecharam com um gain grande, mas porque eles estavam com a mão mais pesada. E às vezes o cara com um contrato vai querer buscar aquele valor, não vai conseguir.
Porque ele vai conseguir ganhar 100, 150, 200, depois vai tomar um monte de stop e vai fechar negativo. Então a ideia desses backtests é justamente entender o quê? Onde que é o ponto fraco do backtest, da estratégia? O ponto fraco são esses stops grandes que a gente aceita tomar. Então imagina você, se eu já começar o dia aqui tomando um stop de 200, eu entro de novo, tomo mais um de 200, 300, eu já tomei 500 reais de loja no dia. Dependendo da tua conta na corretora, do valor que você tem lá, isso pode abalar teu psicológico. Para um cara que está lá com 100, 150, 200 mil reais na conta lá dele, se ele tomar um stop de 500 reais, isso não muda nada para ele. Agora, se a gente tomar um stop com uma conta aí de 5 mil, de 2 mil, de 500 reais, poxa, já pesa, já mexe no psicológico. Aí eu pergunto, será que o cara vai aceitar? Ele vai aceitar continuar aí? Ou vai dar um dia de fúria, vai quebrar a conta? Enfim. Bom, mínima 63, 62, tá? Como ele não rompeu a máxima, se ele perder o fundo aqui, a gente inverte a operação, né? Vamos lá, deixa rolar. Eu tomei meu café aqui, cara. Bom, ó, do nosso ponto de entrada aqui, tá, pessoal? Chegou aqui em cima, ó, ele rompeu mais ou menos aí, tinha dado 6 pontos pra gente. Ó, já inverteu a operação, já está invertida. Agora eu sou obrigado a puxar meu stop lá para cima. 115 reais de stop, tá? Aqui nós estamos. Máxima 7,3, 7,3,5. Tem que ser mais um pouquinho aí, 7,4. Tá? Então a gente está aí na nossa operação. Estamos posicionados agora vendidos, né? O que é um pouquinho delicado, né? A gente está com o mercado um pouquinho oscilando, tá vendo? Ele fez aqui 2 barras compradoras e uma terceira barra aqui vendedora que nos estopou, que de repente ela pode virar compradora e levar lá para cima, tá? Por que eu não posso aqui inverter nessa ponta a mão? Se ele voltar aqui e me estopar, tá? Então, ó, repara bem. A gente tem aqui, ó, essa máxima aqui do candle, tá vendo? Se esse ponto aqui do candle, ele passar essa máxima aqui, ó, perdão, fiz ao contrário. A gente tem essa máxima aqui, ó, tá vendo? Que seria o ponto de rompimento. A gente tem essa mínima aqui, que seria o ponto de rompimento. Se esse candle ele não tivesse perdido essa mínima e ele tivesse rompido para cima, a gente teria 2 contratos aqui, sairia do vendido e continuaria comprado. Agora, tá vendo esse paviozinho aqui embaixo? Esse pavio aqui embaixo, ele perdeu o fundo. Então, como ele perdeu esse fundo anterior, ele não me permite inverter a posição. Então, se ele pegar aqui o meu preço aqui agora, ele vai me estopar. Beleza? Eu tenho que aceitar esse stop aí. Repara bem aqui, ó. Nós já estamos aqui com 100 reais negativos no dia. 55 nessa operação. Beleza? E aí aquela pergunta simplesmente. Pô, o cara pega aí 300 reais, bota na corretora e vai operar uma estratégia, né? Como essa, por exemplo. Aí ele está perdendo agora aí 100, 115 reais. Ele vai ter o emocional para poder ficar na operação, fazendo as inversões até conseguir fechar no gain? Ou pior, ele pode até ter esse emocional e falar, não, cara, eu botei lá o dinheiro, eu acredito na estratégia, pô, eu vi backtest, eu vi o cara vender, o cara ganha todo dia, tarará, o cara acreditou naquilo, 100%. Aí, de repente, ele está com 300 reais. Aí sabe o que pode acontecer? Pode acontecer, ó, pode acontecer desse ponto aqui, ó, fazer isso, uma barra maior, e ter uma inversão, ou aqui, o stop ir lá para cima, e ele daqui tomar uma posição aqui, que esse stop aqui, para ele segurar, são 400 reais. Aí quando chegar aqui, ó, a corretora vai stopar ele, depois o preço faz isso aqui, vai embora, e ele teria até ganho naquela operação. Opa! Ele teria até ganho naquela operação, mas ele não vai ganhar porque ele não tinha margem suficiente, tá? Então, isso aconteceu comigo algumas vezes, eu sem gerenciamento de risco, estava com uma margem na corretora que não era compatível, não a operacional, mas o tamanho da mão, né? No começo a gente é empolgado, a gente faz muita conta de alvo, caramba, pô, ganhei 100 reais aqui, se eu tivesse com 10 contratos era 1.000, então a gente começa de repente a alavancar um pouquinho mais, né? Começo todo mundo faz, gente, todo mundo mexe no stop, todo mundo entra mais pesado do que pode, então a gente tem que aprender com os erros dos outros, né? E eu aprendi perdendo um pouco e um pouco também vendo aí muitos vídeos. Eu sou extremamente obcecado em ver vídeo, vejo muitos vídeos todos os dias.
No começo eu via vídeo de todo mundo que aparecia, então era trade, era bolsa, eu via tudo quanto é vídeo. Depois eu fui selecionando algumas pessoas aí, 10, 12 pessoas que eu tenho um pouco mais de entendimento em relação ao que eles falam e tal, concordo, né? Então eu acabei aceitando, né? Mas vamos lá. Ó, preço está aqui. Aqui é a mínima do candle. Se ele romper para baixo, ele está vendido e eu continuo vendido. Agora, se ele não romper aqui para baixo e vier aqui em cima, eu sou obrigado aqui, ó, a deixar duas ordens. Por quê? Aqui seria uma inversão, tá? Então vamos lá, a gente tem que buscar isso aí. Estou dando uma pincelada aqui em alguns detalhes, mas se tiver com alguma dúvida, pessoal, vai lá no vídeo, que no primeiro vídeo eu falei um pouco mais sobre isso, tá? Até aquela gestãozinha dos R$100, enfim, a gente falou de alguns detalhezinhos a mais. Bom, rompeu o fundo, não é mais inversão, tá, pessoal? Agora eu tenho que aceitar o stop. Então, se voltar isso tudo, eu tenho que aceitar o stop. Para eu fazer aquela gestão dos R$100, eu tenho que lembrar agora o seguinte, ó. Eu já tenho aqui uma operação que está dando R$50, só que eu tinha um negativo aqui. Então, exemplo, eu tava com um negativo de R$35. Então, agora eu só poderia proteger acima de... para 135 para poder estar protegendo 100. E aí, agora, em vez de ela estar com 140, 150 para poder proteger, ela teria que estar já com 180, 190, enfim. Então, já mudou um pouquinho aí os parâmetros, tá, pessoal? Galera, lembrando, ó, se vocês estão gostando aí do backtest, do formato, a gente não ter cortes, a gente deixar realmente vocês acompanharem todo o operacional, toda a visão, a análise durante o movimento, o porquê que eu estou invertendo, porquê que eu não estou invertendo. Enfim, pegar o vídeo aí sem ser um vídeo que começou aí, dei um pause, cortei, já voltei com ninguém ali e tal. Tá gostando disso aí, pessoal? Se inscreve no canal, tá? Compartilha com algum amigo aí que queira também estudar um pouquinho mais, entendeu? Dá uma força, comenta aí se você está gostando, dá um comentário aí se tiver algum operacional que você quer sugerir que a gente faça um backtest. Enfim, tamo junto aí, tá, pessoal? Vamos junto aí arrumar um trade system legal, bacana, que caiba no nosso bolso, que é o mais importante, tá? Não adianta a gente ter um trade system que paga pra caramba, que paga R$10.000, só que o stop diário desse trade system é de R$1.500, R$2.000 e você não tem nem isso de margem. Então a gente tem que encontrar um trade system que tenha um índice de acerto alto, que ele pague mais do que ele tire, né? Que você tenha mais gains do que loss. O tamanho somado dos dias de loss não pode ser maior do que o somado dos dias de gain, né? Ainda tem que tirar aí o IR, tem que tirar aí as taxinhas da bolsa lá, os emolumentos, né? E no final do mês tem que fechar positivo, com algum valor, né? Para poder ter valido a pena aquele setup. E os stops caberem dentro do seu bolso, dentro do que você tem na corretora de margem. Beleza? Então tem algumas estratégias que tem stops menores, você pode de repente aí com uma continha menor aceitar tomar um stop ou dois stops menorzinhos, entendeu? De repente o dólar, você tem um stop maior, você vai operar o índice, enfim. Você tem que ter um manejo de risco, ter um plano, né, de trade que caiba dentro do seu bolso, né? Eu vou fazer depois um vídeo para a gente tratar exatamente disso, tá? De um plano de trade aí legal, um cálculo bacana aí, pra gente formar essa ideia aí, tá? Que é o que eu tô fazendo pra mim, na verdade, tá? Depois de tomar muita pancada. Então, ó, fechou aqui mais o candle, agora esse candle aqui esquece ele, eu venho aqui pra baixo, na máxima do candle eu ajusto máxima 63, então 63,5 ele tá, 64, tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem aquele ponto, que é um ponto que eu gosto muito de utilizar, mas é um ponto bem chatinho, porque você pode sair no 0 a 0 e ser violinado e depois não acompanhar o trade, tá? Essa linha verde aqui é a linha que eu tenho de meu ponto de cobertura, aqui meu ponto de entrada. Aqui em cima está o meu stop. Tá vendo essa diferençazinha aqui? Se eu pegasse esse stop e colocasse ele em cima da linha verde, e esse candle, ao invés dele derreter ao meu favor, ele voltasse aqui, ele iria me estopar. Só que ao invés de eu estar aqui com 20, 30, 40, 100 reais negativo, aqui eu ficaria no zero. Por quê? Porque está no meu ponto de entrada. Então é uma posição bem legal que eu gosto bastante de corrigir ali, tá? Mas não nesse caso aí especificamente, né? Vamos lá. Saúde, vamos lá. Então, ó, sétimo candle do dia. Então, ó, muitas vezes, ó, a gente já tá lá já. Ó, deixa eu dar um pause aqui rapidinho, tá, pessoal? Aqui estava batendo 130, 140 reais na operação. Já seria um ponto que a gente já teria protegido, né? Dentro daquele gerenciamentozinho que a gente tinha falado. Só que aqui, ó, a gente está ainda perdendo. Então, por exemplo,
esse valor aqui de cima, ele já não vale mais nada, tá? Isso é uma coisa que a gente também tem que estar ligado. Às vezes fala assim, pô, o cara tá ganhando aqui, ó, R$95. Não, não tá ganhando R$95. Essa é a operação, ó, que está aberta. O valor realmente do dia é esse aqui, ó, R$35, tá? Você vai ver aqui embaixo, isso aqui, ó, do dia, tá? Então, esse R$35 é o quê? É o valor da operação, que ele está agora, menos o valor do stop que eu já estava, ou seja, 35 ali menos 95, R$60. Então, R$60 é o que eu já tinha de stop, beleza? Então, a gente não poderia proteger agora. Sétimo candle, ó, diazinho bem feinho, né? A gente tem aqui dois candlezinhos maiores seguidos, mas está difícil dele ganhar um movimento maior, né? Um movimento mais amplo, como esse dia aqui anterior, né? A gente está indo já aí pro sétimo dia. Lembrando que a gente está passando rápido, né? Para poder o vídeo ser um pouco mais rápido, né? Um pouco mais dinâmico. Eu particularmente vejo vários vídeos aí bem grandes. Na verdade, os vídeos que eu mais gosto de assistir são esses vídeos aí de 1 hora e pouca. Tem vídeo aí que eu assisto de 2 horas e meia, 2 horas e 50, enfim. Eu gosto bastante, tá? Porque a gente consegue realmente acompanhar um raciocínio. Você imagina, o cara começa a gravar a tela. Aí ele vai lá e te explica 2, 3 coisas e corta. Aí daqui a pouco, daqui a 10, 15, 20 minutos, ele volta com a tela já com a posição feita. O stop já ajustado, enfim. Aí você olha ali e você já pega já o negócio no meio do caminho. Agora, qual foi o racional que ele teve ali naquele meio do caminho? Você não sabe. Então, isso que esses vídeos maiores, eles te permitem. Você realmente vai acompanhar o raciocínio todo, né? Ó, bem difícil. Aqui, por exemplo, a gente estava negativo. Talvez se fosse um ponto legal para proteger, né? Por você sair no 0 a 0. Mas aí, pessoal, o que acontece? O que eu estou tentando fazer, ó? Repara bem. A gente está aqui com 1.190 até agora de gain, tá? O maior stop que a gente tomou foi esse aqui, ó, de 495. Ou seja, se ele te tirou 495 em um dia, ele pode tranquilamente devolver 495. Se ele te deu aqui, ó, R$300 num dia, ele poderia te tirar R$300 num dia, né? Então isso a gente está na cabeça. Agora imagina assim, qual era a minha margem, ó? A gente falou sobre isso em um outro vídeo, ó. A minha margem, ela era R$1.000. A minha margem, ela era 5.000. A minha margem, ela era R$10.000. Ó, aqui, botei até, caramba, R$10.000. Então, dependendo da margem que eu tinha na corretora, eu tenho essa margem mais esse gain. Então vamos supor, tá, pessoal, assim, ó, fazer uma conta aqui bem boba, que o preço está indo lá, 40 segundos, vou dar aqui um pause para a gente poder ver o fechamento, tá? Não perder aqui a ideia. Então vamos supor, você está ali com R$10.000 na corretora, mais o 1.190 que é lucro, igual a 11.190. Se tu dividir isso aqui por 20 dias, você poderia tomar aí um stop de R$550 por dia. Ou seja, você ter tomado esse stop aqui de 495 é problema? Não. Está dentro do seu gerenciamento aqui. Agora, olha onde estaria o problema. Você tem aqui uma conta de 5.000. Mais... Opa, desculpa. Vamos lá, de novo. Você tem uma conta aqui de 5.000. Mais o 1.190 que você teve de gain. Se tu dividir isso por 20 dias, você teria aí um stop dentro de um mês de 309. O que quer dizer isso? Quer dizer que você tem um stop de R$300. Então esse stop de 495 aqui já teria tirado já uma boa parte. Agora imagina se tu tinha R$1.000 na conta, você ganhou aí 1.190, tu pega esse valor, tu divide aí por 20 dias mais ou menos, que é os dias de pregão. Vamos dizer que tu tem errado todos os dias, você está tomando stop em cima de stop. Todo dia você só erra, tá? Você teria aí R$109 de stop. Ou seja, esse dia que de repente você ganhou R$200, você não teria nem entrado na operação. Por quê? Lembra que eu falei, ó? Se você somar aqui, ó, o tamanho dessa perna aqui desse candle, R$25, você teria como entrar? R$250 de stop? Se o teu stop ali, tua gestão era de 119? Ah não, Eduardo, beleza. O que eu fiz? Eu entendo que a minha gestão de stop é isso aqui, ó. Eu tinha R$1.000 na corretora, tá? Aí eu dividi isso aqui para 4 dias. Aí eu tenho um stop de R$250 por dia. Então quer dizer o quê? Se eu tomar 4 dias de 250, eu quebrei minha conta e tranquilo, perdi, pronto. Agora, se eu ganhar alguma coisa no meio do caminho, eu vou seguindo, aí beleza. Se for esse aqui o teu gerenciamento,
o teu plano de trade é sobreviver ao mercado por 4 dias, beleza, tranquilo. Aí você poderia ter entrado aqui nessa posição, tá? Enfim, são maneiras de ver. Bom, vamos lá, vamos seguir. Estamos aí fechando esse candle. Opa, fechado. Então lembrando, se ele não perder a mínima, eu já vou colocar aqui 2 contratos. Opa, caramba, nem deu tempo de mexer, ó. Já perdeu aqui a mínima, tá vendo? Já perdeu a mínima, eu tenho que deixar lá em cima como stop. Ó, um pouquinho agressivo, ó, essa agressividade, esse movimento rápido, ele acontece no mercado ao vivo, à vista, né? Mas você tem esse movimento poucas vezes, de um candle vir com muita violência. Não é o natural, né? O natural aí, na maioria do tempo, a velocidade do candle tá assim, ó. Tá essa briga aqui mais ou menos, ele meio cansada, meio vou para lá, volto, vou, não vou, fico. Então ele fica naquele vou, não vou. Quando acontece, por exemplo, uma intervenção do BC, o Banco Central ele entra aí vendendo dólar para poder equilibrar alguma coisa, aí muitas vezes dá um movimento muito forte, muito brusco. Muitas vezes até ele desce 40, 50 pontos numa porrada e no próximo candle ele já volta aí a metade do preço ou um pouquinho mais, né? Aí você vai ver movimentos assim mais rápidos, mais fortes, né? Que costuma até pular muito stop. Então a gente precisa estar bem ligado aí, tá? Vamos lá. Oitavo candle. O que quer dizer oitavo candle, pessoal? Quer dizer que você já estaria aí operando há mais ou menos aí quase 2 horas, tá? Então, exemplo, o vídeo agora deve estar na faixa de 30 minutos de vídeo, tá? O nosso vídeo até agora. Então você está vendo, em 30 minutos, você está vendo mais ou menos aí 2 horas de pregão. Aí você fala assim, pô, cara, o cara eu vi um vídeo do cara, o cara falou que, pô, cara, em 5 minutos o cara fez 2 mil reais, 10 mil reais em 5 minutos. Sim, acontece. Agora, de repente, o que quer dizer isso? Quer dizer que ele ficou aqui, ó, 2 horas aqui olhando pro mercado, esperando dar um gatilho de entrada de uma estratégia dele. Aí depois de 2 horas ou 3 horas de mercado, ele está aqui. Aí ele vai lá e comprou ou vendeu um rompimento de alguma coisa, e aí daquele ponto que ele entrou, em 5 minutos o candle foi para o lugar onde ele queria, ele zerou a operação. Então, beleza. Tem gente aí que é scalp que ganha até muito mais, em minutos, 1 minuto, 30 segundos, 20 segundos. Agora, o cara não é que o cara ligou o computador, 1 minuto depois ele está ganhando isso. Não, ele fica ali horas e horas e horas, às vezes, acompanhando, né? Então, assim, eu acho mais confortável as operações de swing trade, que você pode analisar aí no final de semana, né? Tem aí uma galera aí que analisa, que é bem bacana, que ajuda muito. Você pode no final de semana fazer a tua análise e falar, bom, essa operação aqui, eu tô vendo Petro aqui, Petro tá dando aqui uma entrada num setup, ou ela tá, enfim, num ponto aqui legal para comprar, ela fez uma correçãozinha aqui numa média de 9, enfim, você tá lá com tua estratégia, teu operacional, beleza? E aí você chega e analisou aquele papel. Aí você já abre o pregão, no dia seguinte, você vai lá, entra na tua operação, ajusta teu stop e fecha o computador e vai embora. Aí tu vai acompanhando durante o dia, 2 dias depois tu vai estar na operação ou não, né? Enfim, e aí vai ser de cada um, né? Cada um vai ter a sua operacional, ó. Aqui ele teria, ó, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ó. A gente está falando aqui, ó, aqui ele teria pago 220, fez a mínima. Aqui, ó, ele teria pago aquela proteção nossa dos 100 reais. É que como a gente está aqui já com um stopzinho no dia, às vezes fica difícil a gente acompanhar aqui o valor dos 100 reais, tá vendo? Nesse ponto agora, se eu zerasse no dedo, ele estaria pagando os 100 reais de proteção. Mas aí a gente está já querendo sair da operação, que não é o caso, né? Quando eu protejo, eu não protejo a operação para sair da operação. Eu protejo para continuar na operação com menos risco. Então, quando a gente ajusta um stop, o nosso objetivo não é você sair, você perder aquela operação, tá? O seu objetivo é você continuar. Então, por exemplo, olha que ponto maravilhoso, ó, linha verde está aqui. Se o preço agora romper, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Por quê? A minha posição está aqui em cima, ó. Então aqui, esse spreadzinho aqui é lucro, já é lucro. Então se eu sair aqui, já é lucro, beleza? Então a gente está numa posição tranquila. Então beleza, vamos lá. Se o preço for para baixo, a gente vai acompanhar ele vendido até sabe Deus aonde. E se ele for para cima, por enquanto ele não perdeu aquela mínima, eu sou obrigado a colocar 2 contratos lá em cima, beleza? E aí continuando aí o nosso papo, né, a nossa ideia. Espera aí que a gente tem que só dar uma ajustadinha aqui. Beleza.
Então, pessoal, o que a gente estava falando? Eu tenho que sempre me preocupar com a posição e a ideia do que eu estou fazendo. Então, por exemplo, a gente está aqui numa posição, tá? Vamos supor que a gente esteja aqui. Vou até pegar aqui uma ideia, só para a gente poder não perder o raciocínio, tá? Então, vamos dizer que eu esteja fazendo isso aqui, ó, tá? Vamos supor que o mercado tenha feito isso. Opa, pera aí. Ao vivo é assim, né, pessoal? Às vezes dá uns errinhos, ó. Ele fez um movimento, tá de alta. Aí ele fez aqui um movimento de baixa, sei lá, alguma coisa. Aí ele deixou aqui um topo. Aí ele foi lá, rompeu o topo. Ou algo assim. Aí vamos supor que você tenha entrado aqui, ó, nesse ponto. Você comprou esse rompimento. Aí você tem aqui o seu stop. Lá em cima, em algum lugar, o seu alvo. Ou você pegou aqui o tamanho dessa perna e projetou para cima. Enfim, fez alguma análise. Teu stop está aqui. Quando tu bota o stop aqui, o que quer dizer isso? Quer dizer que você aceita perder a diferença desse ponto até esse, tá? Primeira coisa é essa, você aceita perder esse valor. Então você, antes de você entrar aqui comprando, você já fez o cálculo desse fundo para esse topo, se você quer pagar ou não esse valor. Primeira coisa é isso. Então se daqui o preço fizer qualquer movimento e vir aqui pegar teu stop, você não pode nem ficar triste. Por que não pode ficar triste? Porque você já entrou na operação aceitando perder esse valor. Você já aceitou, tá? Aí vamos supor agora que você tenha acontecido esse movimento aqui, ó. Fez um movimento que seja assim, tá? Ou ele seja em um candle, tá? E você chegou aqui, ó, e veio ajustando esse stop. Quando você tira esse stop de um ponto mais baixo para um ponto mais alto, você sai daqui e passa o stop para cá para cima, não é que você quer que o preço ele volte aqui e te stop aqui. Não, muito pelo contrário. O que você quer é que o teu stop estando aqui, é que o preço ele faça qualquer movimento e vá embora. Para daqui agora você passar para cá teu stop, é que ele faça mais um outro movimento, você vai subir no teu stop, para você ir embora com a sua operação. Então, se eu ajustar o stop aqui, ó, eu já teria saído da operação, tá? Então, a gente tem que pensar bem o ponto que a gente está ajustando esse stop, tá? Se vale a pena, se não vale, tá? Quando a gente pega aí uma análise... por exemplo, pegar as ondas de Elliott e tal, depois a gente vai dar uma olhada em alguns outros tipos de análise, né? Mas basicamente seria o quê? Fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tarará, tá indo embora, né? Então, ó, um fundo sempre mais alto que o outro, tá vendo? Ó? Um topo sempre mais alto que o outro. Quando o mercado vai fazendo esses fundos, é muito legal você, por exemplo, você entrou nesse primeiro rompimento de pivô aqui e você entrou com stop aqui. Aí ele deixou um novo fundo, você passa para cá. Um outro fundo passa para cá. Tem muitos trade systems que fazem isso, tá? E é muito bacana, tá? É muito legal esse tipo de gerenciamento, tá? Stop aí que você pode acompanhar pela média móvel, você pode ajustar stop pelo high-low, você pode ajustar stop por fundo de candle. Cada fechamento você vai ajustando para o fundo do próximo candle ou para o próximo fundo de movimento, né? Então tem muitos movimentos aí legais, ó. Ele pegou aqui a minha inversão, tá, pessoal? Automaticamente, eu já sou obrigado a aceitar, ó. Tá vendo? Não é nesse fundo dele não, ó. No fundo do candle anterior, tá? R$205. E agora vem a pergunta que não quer calar. Nesse momento agora, ó, eu tô com 105 na operação, tô com R$70 de gain, tá? Ponto. Vamos agora decidir juntos o que fazer, tá? Essas análises que a gente faz, que eu estou passando para vocês, são análises que eu faço durante a operação mesmo. Só que aqui eu estou dando pause, né? Então a gente tem tempo de raciocinar juntos. Quando está rolando o mercado, você não tem tempo de dar pausa, tem que decidir logo, tá? Mas vamos lá. Possibilidades aqui. Vou falar bem rapidinho aqui, ó. A gente tem essa região de topo aqui, tá? Que a gente pode imaginar isso aqui como uma região, não como a máxima e a mínima aqui, ó. Isso aqui como uma região, que é uma tendência aqui do preço, ele tocar aqui nessa região, ó, sentir essa resistência e voltar lá para baixo, tá? Ele pode fazer isso, beleza? Isso aí é um ponto. Uma ideia é essa. Por quê? Se você vê esse movimento, ó, se você vê esse movimento dessa forma, como um impulso, uma correção até essa região, ele vai vir fazer um impulso para baixo, para vir buscar essa mínima aqui, tá? Essa mínima aqui, ó. Beleza? Agora, vamos dizer
que você está vendo esse movimento daqui, ó. Você não está vendo esse movimento de reversão, ó. Você está vendo ainda o movimento de pernada de alta, ó. Você está vendo isso ainda. Então, se você estiver vendo esse movimento, aí beleza. Aí você está vendo o que agora, ó? Você viu um impulso, uma leve correçãozinha aqui, tá vendo, ó? Tentou romper essa máxima, não conseguiu, aí ele veio fazer uma correção maior, tá? Ou seja, se você está vendo agora esse candle subindo aqui, ó, você pode estar entendendo isso aqui como o quê? Esse movimento. Você pode estar entendendo isso, ó. Você pode estar entendendo isso como uma perna de alta, uma correção e agora uma perna de alta que vai embora, ó. Tá vendo o movimento? Você não está vendo esse movimento grande que a gente está fazendo aqui? Repara se esse movimento ele não acontece aqui em outros pontos, ó. Impulso, correção, impulso, correção, impulso, correção, impulso, tá vendo? Ele faz isso, ó, correção, não perdeu o fundo anterior, tá vendo? Ele até veio violar, mas foi embora, continuou subindo, tá? Então a gente vê esse movimento acontecer muitas vezes, tá? Então se esse candle fechar aqui acima, então vai ser perfeito. Então vale a pena o risco? Por exemplo, a gente poderia daqui ajustar para o break-even, puxar esse stop para cá para o 0 a 0? Poderia, que aí você não corre risco se ele voltar. Essa barra desse tamanho aqui, ó, vamos ver qual é o tamanho dessa barra? Ó, quase 30 pontos, ó, para o ponto de stop, 33 pontos. Então eu estou aceitando perder agora R$330 para continuar nessa operação, para pagar para ver. Agora também tem o seguinte, ó, se a gente perder esse topo aqui, se ele romper esse topo aqui, ó, e a gente diminuir aqui, e se realmente for uma correção, ó, olha o que acontece. A gente tem esse topo aqui anterior, deixa eu botar aqui uma linha para a gente poder visualizar depois, ó. A gente tem esse topo anterior, que ele está indo lá buscar esse topo, tá vendo? E tem esse topo aqui, ó, que é o topo que a gente está visualizando. Se ele romper aqui, queridão, já era, ó. Olha o próximo topo dele onde está. A região de topo, né? Que ele tem duas possibilidades de topinho aqui, tá vendo? Ele tem esse topo aqui. Se ele romper, olha onde ele pode ir. Lá em cima, ó. Lá em cima. Então repare bem, ó. Olha daqui de cima até lá embaixo quantos pontos tem? 198 pontos. Claro que isso não vai ser um movimento de um dia, né? Daqui para cá, quantos pontos tem, ó? Da onde a gente está posicionado, ó? 106 pontos. Então, o mínimo que a gente pode estar buscando é isso aqui agora, ó. Ele romper essa máxima e ir lá buscar aquela máxima anterior. Pelo menos aí 60 pontos para cima, tá? Então, é bem interessante mesmo, tá? Se você visualizar assim, né? Agora, olha que maravilha. Já passei aqui meu stop para esse fundo aqui, para essa mínima. Mínima é 44, tá? 42, vamos para 43, tá? Eu tenho que colocar dois contratos, por quê? E esse aqui que é o ponto da estratégia que eu acho muito perigoso. Então, eu estou ganhando agora 45, na operação 80. Beleza, então eu estou longe de sair no negativo aqui agora. Mas eu aceito perder tudo isso aqui, ó, mais R$250, para poder inverter uma operação acreditando que ele pode descer. Agora, se esse preço estiver dentro desse range aqui, ó, olha o range. Ele pode estar aqui brincando, ó. Vai para cima, ping-pong, ó, para baixo, para cima, e agora ele vem para baixo, para depois ir para cima, até que ele rompa aqui e tome uma direção. Então, uma forma de operar seria o quê? A gente esquecer isso aqui dentro, tá? Que é uma coisa que às vezes a gente faz muito, ó, que é isso aqui, ó. Exemplo, você pega um range desse, você vem aqui, opa, preenchimento, e tu faz isso aqui, ó. Ok. Então, enquanto o preço estiver dentro dessa área aqui, você não faz nada, tu opera nada, não faz nada, tá? Só que o que é o problema disso? Olha o tamanho desse range, ó, dessa possibilidade aqui, ó, mais ou menos, ó, são 35 pontos, pô, R$350. Então você acaba querendo operar esse range, né? De repente, se tivesse num gráfico menor, de menos minutos, você teria visto aqui, nessa pernada de baixo aqui, ó, provavelmente, tá? Provavelmente você deve ter visto algo assim, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui a caneta, porque você provavelmente deve ter visto isso aqui, ó. Um impulso, uma correção e um impulso, um pivôzinho. Provavelmente, tá? Então, gráfico menor às vezes te dá mais entradas e stops mais curtos, né? Bom, pessoal, agora aqui o seguinte é esse. Vamos lá, vamos continuar. Vamos ver que bicho que vai dar. Porque alguns dias aí
não só do nosso teste, né, mas muitas vezes eu vejo que às vezes ele passa amanhã, quando ele fica muito chatinho de manhã, às vezes de tarde ele dá uma pancada e recupera todo aquele loizinho ali da manhã e te paga legal, né? Mas aí cabe aquilo que a gente falou. A tua margem na corretora precisa ser grande. Você precisa ter uma conta grande para você ficar aí tomando stop de 600, 700 reais num dia às vezes, até ir pegar a direção e te pagar isso daí e te deixar com alguma coisa, né? Então haja emocional para isso, né, pessoal? Então eu vou tirar daqui essa linha, ó, mas ó, só para a gente lembrar, ó, aqui ele tem um ponto interessante que ele pode buscar. Lá em cima ele tem outro ponto, ó, daqui lá para cima, ó, 60 e poucos pontos. Talvez ele não vai fazer isso um dia, né, pessoal? Talvez não vai fazer isso hoje. A tendência maior é o quê? Se ele fechar aqui acima, ó, ele vir buscar esse topinho aqui, ó. Então isso aqui é mais realista, ó. 20 pontinhos para cima. Isso aqui é mais provável, né? Agora, se ele romper aqui, ele não tem nada impedido dele de ir lá para cima. Então por isso que a gente está aí buscando essa ideia. Mas o ideal aí é que esse candle agora que a gente está nele, ele fechasse, ó, acima desse topinho aqui, ó. Ele tinha que fechar aqui com o corpo, ó, assim, ó, tá? Para a gente ficar mais tranquilo, a gente ajustar o nosso stop daqui para cá, diminuir o nosso risco, seria bacana, ó. Agora aqui eu já poderia fazer aquela proteção, tá vendo, ó, de 140 mais ou menos, 170, tá? Vamos só ver uma coisa, ó, daqui se ele devolver até lá onde eu tô, 370 reais. Aí, pessoal, é de cada um, tá? Você pode ajustar esse stop já para cá e aceitar o stop. Por exemplo, eu, não iria aceitar uma reversão aqui, desse tamanho. Eu até posso ficar aqui esperando o stop, agora não uma reversão. Porque olha o tamanho dessa pernada que ela tem que dar, 38 pontos. Aí tu imagina se ela desce até aqui, pega a tua ordem e corrige. Aí você tá aí 100, 150, 200 reais brigando, tá? Ó, tá vendo? Ó, 105, teria quase... eu teria que deixar aqui em cima, tá vendo? Ó? A nossa ordem eu teria que tirar ela daqui e botar ela aqui, ó, para poder eu defender naqueles 100 reais. Que é um ponto que exatamente o mercado vai ficar aqui brigando. Ó. Essa região aqui a gente poderia ver assim, mais ou menos, tá, pessoal? Imagina isso aqui, ó. Esse fechamento, até esse fechamento do gap aqui, ó, tá vendo? Ó. Vamos botar até sem sombra, tá vendo? Ó. Poxa, se ele fechar assim vai ser perfeito. 1 minuto. Tá? Eu vou proteger aqui, tá? No fundo, porque se ele voltar agora, eu aceito perder, tá? Eu aceito perder. Se ele voltar agora, tranquilo, tá bom? Mas lembrando, ó, que o meu ponto de cobertura, a minha entrada tá aqui, ó. Eu vou tirar isso aqui, pessoal, pra gente não ficar muito sujo o gráfico, tá? Fechou o candle. Inicialmente, ó, lembrando, a nossa reversão tá aqui. Ó, mínima 65,50. 65,50, 64. Aqui que é o ponto de reversão. Se ele não romper essa máxima aqui, ó. Se ele não romper essa máxima... Opa, rompeu, beleza, menos mal. Melhor ainda, porque realmente reverter aqui, eu não estou muito confiante não. Tá? Pause. Pessoal, olha aqui pancada que o mercado deu. Se ele tivesse aqui, ó... Caramba, ó, se ele tivesse aqui, é que eu gosto muito de analisar outras situações, mas ó, vamos supor que ele tivesse aqui isso aqui, ó. Esquece essa sujeira aqui. Ele teria feito um impulso, uma correção e um impulso. Aqui seria um pivôzinho de alta, ó, que ele estaria indo lá buscar o alvo dele, tá? Você tem até ferramentas para você projetar isso aí, né? Tem Fibo, que é bem legal, bem interessante. Depois a gente vai fazer um backtest aí com Fibo também, bem legal. Mas inicialmente, ó, agora a gente está muito tranquilo, muito confortável. Agora a nossa decisão agora é o seguinte, ó. Operação 265, mas eu tinha um loss de 60, sei lá, depois foi corrigido, né? Posição do dia, 230 de gain. Se eu fechar aqui, ó, se eu fechar agora aqui onde ele está. Agora é o seguinte, ó, esse movimento aqui, ó, esses candles aqui verdes, eles mostram pra gente uma tendência muito forte agora de alta. Ele mostra pra gente que ó, o movimento ó, é para cima. Agora você imagina, ele fez aqui um impulso, corrigiu, impulso. Mesmo que ele venha agora fazer aqui uma correção para depois ele ir embora, vale a pena você passar esse calor. Essa que é a sacada. Você tem que pegar um backtest para você estudar todas as possibilidades.
E por mais que você esteja num setup, você tem que pensar um pouquinho mais além do setup. Eu acho que os setups são bem legais, eu vejo vários setups aí muito legais, mas eu acho que realmente para o cara que é cru, ele somente pegar o setup e operar cego não é legal. Eu acho que o legal é você ter um setup e você visualizar um pouquinho além do setup, beleza? Que é o que a gente está fazendo aqui agora. Graficamente, o que a gente poderia visualizar? Como esse topo aqui é um topo, não um topo anterior, de um dia atrás, de uma semana atrás, é um topo do dia. Tá vendo? Ele fez aqui, ó, ele fez essa máxima, ele brigou, ele foi lá, testou mais ou menos ali, brigou, ficou aqui, agora rompeu. Então a tendência, ó, repare bem, ó, a tendência a esse preço daqui, ele subir até mais ou menos, ele fazer uma correçãozinha, ele vir daqui, ó, ele vir testar o quê? Esse topo. O que seria esse teste do topo? Ele pode vir aqui, até essa região do topo aqui, daqui parar, ou até fazer uma violaçãozinha, deixar aqui, nessa mínima aqui, um pavio, ou alguma coisa do tipo aqui, um paviozinho, e um candlezinho aqui, entendeu? Mais ou menos isso, tá, pessoal? O desenho aí tá meio feio, tá mais ou menos isso, ó. Vou puxar aqui o pavio para ele. Tá difícil aqui esse desenho. Mas beleza? Mas deu para entender, né, pessoal? Ele deixar aqui um paviozinho, enfim, um candle aqui nessa linha, e depois daqui ele dá uma pancada para cima de novo. Que aí seria perfeito, porque aí o que acontece? Se ele vier em direção a esse topo, testar e romper essa máxima aqui e continuar o movimento, esse stop vir para essa região é super confortável, porque aqui é uma resistência importante que foi rompida, tá? Então a resistência, depois que ela é rompida, ela vira um possível suporte. Então ela pode ser rompida e voltar, aí foi um falso rompimento, como ela pode ser rompida, testar essa resistência antiga como suporte e ela subir. Aí ela passa a ser um suporte. Então você tem um stop embaixo, um suporte, é bem confortável, né? Vamos lá. Acho que está dando para dar uma clareada, né, pessoal? Eu só não queria era devolver tudo. Então o que eu vou fazer? Vou dar uma ajustada aqui, tá? Dentro da barra aqui desse candle. Não vou botar exatamente aqui na mínima, porque eu tenho medo desse candle me dar uma ajustada. Mas ele está dando uma esticada grande, ó. Deixa eu ver aqui, 12 pontos. Ó, repare bem, ó. Ele está indo lá buscar aquela máxima que a gente falou, ó. Está bem perto da máxima. Pode acontecer o quê? Dele bater aqui e derreter. Pode acontecer. Eu queria muito esperar esse candle fechar para poder não correr esse risco dele vir aqui testar e me estopar. Mas eu também já estou com um game bem legal, então eu vou ajustar aqui um pouco mais. Ó. Tá? Vou ajustar aqui um pouquinho mais. Teve alguns dias que a gente foi fazendo o stop assim, ó. Que a gente fez esse stop assim, ó. A barra foi andando e a gente foi dentro... Opa! A gente foi dentro da barra ajustando o stop assim, ó. E foi subindo o stop, foi subindo o stop, foi subindo o stop dentro da barra. Aí aconteceu o quê? Ó? A gente chegou aqui, subindo o stop. Aí a barra seguinte veio, catucou aqui, tirou o nosso stop e depois continuou subindo. E a gente deixou às vezes um dia negativo, ou às vezes um dia com um gain pequenininho, ou um loss pequenininho, e perdeu essa entrada aqui toda. Então eu estou tentando aí aceitar um pouquinho mais de risco, tá, pessoal? Agora lembrando, o que faz eu aceitar um pouco mais de risco é o gain que eu já estou, mais uma possível margem. Então eu sempre tenho que voltar para cá sempre, ó. O gain que a gente está é esse tamanho aqui, ó. Então eu tomar um stop aí de 200, 300 reais, 400 reais, tranquilo. Está dentro de um gain que eu já tenho do mercado, ó. E ainda tenho alguma margem que a gente ainda não chegou nesse valor, tá? Claro que se eu estou com uma margem aí pelo menos de 5 mil, 10 mil reais, pô, é mais confortável ainda, né? Se eu tivesse com uma margem aqui de R$1.000, eu teria tomado muito risco nesse início, por mais que a gente pegou aqui 5 dias seguidos de gain, mas quer dizer o quê, pessoal? Ó, 200, 245, 300, 175, quer dizer, 200, 400, 500, 600, 700, 800, 900, mais ou menos aí R$1.000 de gain nos primeiros 5 dias. Quer dizer que eu coloquei em risco R$1.000 para ganhar R$1.000. Porque se essas operações aqui todas tivessem sido loss, eu teria quebrado a minha conta. E o gerenciamento de risco, a gente tem que ter um gerenciamento que não permita que a gente quebre essa conta, né? Eu já quebrei continha de R$1.000, sei lá, em 4, 5 dias, entendeu? Às vezes você pode quebrar uma conta dessa em 2 dias, um dia, às vezes de fúria, você quebra uma conta de R$1.000, R$2.000. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. O ideal é a gente ter a nossa margem, a nossa estratégia, a nossa operacional em cima da margem. Não quer dizer que você não possa botar R$1.000 e operar,
Mas o ideal é você ter esse R$1.000 fracionado em pequenas partezinhas e você de repente vai buscar gains pequenininhos, mas stops pequenininhos, para você conseguir sobreviver, né? Mas beleza, vamos lá, vamos ver como é que vai ser essa loucura aí. Tá dando muita vontade aqui já de zerar, porque tá dentro da nossa margem, tá? Mas pode ser que esse preço aqui ele vá jogar lá para cima, tá? É que a gente não pode estar pensando em operar uma outra estratégia, né, pessoal? A gente está testando a estratégia do caçador de tendência. Então, se tiver pela estratégia do caçador de tendência, o nosso stop está aqui embaixo ainda. Ó. Esse stop não está aqui, ele está aqui. Para o caçador de tendência, nosso stop está aqui. Tá? Eu vou tirar essa linha daqui dessa máxima, que não precisa mais, nem dessa máxima aqui. Tá? A gente fica aqui só vendo visualmente. Ó, essa linha aqui, ó, eu vou botar ela mais grossa. Vou botar ela roxa, mais grossa e roxa aqui. Lilás, sei lá. Para que a gente acompanhe aqui, seria o stop do Trade System, tá? Aqui está o meu stop porque eu estou querendo proteger um pouquinho. É uma gestão de risco, tá? Agora, olha só. Se ele voltar aqui e me estopar, pô, vou devolver R$160, tá? Aí eu vou fechar com R$100 aqui de ganho. Que está dentro daqueles R$100 que a gente tinha protegido mais ou menos, né? Então tá até bem tranquilo. Dá pra gente segurar aqui o stop tranquilo. Por quê? Porque a gente tem aquele gerenciamento dos R$100. Então aqui nesse ponto que eu tô, eu já consegui proteger aqueles R$100. Que é muita coisa? R$100? Não, não é muita coisa. Mas com um contrato, são 10 pontos. Talvez seja muita coisa. Tá? E talvez, dependendo da sua margem, por exemplo, se você está com uma conta de R$1.000 e você está ganhando 10 pontos, ou seja, R$100, você fez 10% em um trade, 10% do seu capital. Que é muita coisa. Tá? Então, agora que mora o perigo. Ó. Se ele vier agora para baixo, ele pode me estopar bem bacana. Ó. Vamos entender isso aqui. Ó. Aqui está fazendo a máxima, certo? Dele. Mas a gente pode entender que essa máxima é uma região, ó, é uma região ó, de máxima, tá? Então ele pode fazer aqui, ó, uma máxima. Repara como esse fundinho aqui que ele tá, ó, esse fundinho foi um fundinho que ele veio, testou, subiu, deixou um martelinho aqui para romper para baixo. Região de bastante pavio, tá vendo? Ó, pavio, 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 ou seja, uma região de briga, de oscilação. Então se ele romper aqui, vai ser show de bola. Se ele fizer esse rompimento aqui, ó, e fechar assim, ó, pô, vai ser muito bom. Bom demais mesmo. Que aí ele pode, em vez de testar aqui, essa cabeça aqui, ó, que ele rompeu, ele pode romper aqui e vir testar essa daqui, ó, para depois ir embora. Aí vai ser maravilhoso. Agora, se ele voltar aqui, ó, ele tá sentindo, tá vendo? Olha o tamanho do pavio. Ele tá sentindo bastante, ó, a região de pavio, ó. Repara que até esse fundinho aqui, ó, é risco, ó. Até esse fundinho aqui, ó, a gente pode pensar como risco. Ó. Se tu vier descendo para pavio, tu fica doido, ó, porque você vai cada hora descer mais esse retângulo, ó. Para uma região aqui mais que ele pode brigar. Se eu pegar a mínima desse candle aqui, ó, desse candle 34 de força, que é mais ou menos a mínima aqui do fechamento, tá vendo aqui, ó? A gente ainda tá com o stop bem posicionado. Eu posso até ajustar um pouquinho mais, ó, tá vendo? Porque se ele perder essa linha aqui de baixo, a última vez que ele perdeu essa linha, que ele fez? Ele veio parar aqui embaixo, ó. Então eu posso até proteger aqui um pouquinho mais. Tá ficando um candle feio, tá ficando um candle bem feio. Se ele deixasse aqui, ó... Aqui, por exemplo, talvez fosse até um ponto que se ele deixasse um candle vermelho aqui, ó... Ele fizesse isso aqui, ó... Só que vermelho... Tá vendo? Muitos trade system fazem o que aqui? Eles entendem como compra, tá? Porque tem um pavio superior... Numa região de resistência, um candle clássico de reversão, que muitas pessoas vão fazer o quê? Rompimento daqui dessa mínima, entra vendido, stop na máxima. Então se fechasse assim seria legal. Esse candle aqui vai ser um candle chato, um candle briguento aí, porque ou ele vai romper e vai ser uma porrada, ou ele vai ficar feinho aqui, tá vendo? Porque olha a região que ele tá, ó. Deixa eu tirar essa linha aqui, pra gente poder acompanhar com linha, tá? Ó. Ele tá acima desse aqui. Desse daqui. Ó, vamos por partes, ó. Ele tá acima desse. Ele veio pra cima desse aqui, tá vendo? Ele violou essa mínima aqui, tá vendo? Se ele fechar assim, legal, bacana. Quer dizer o quê? Que ele chegou a tentar perder esse fundinho. Opa, ele chegou a tentar perder esse fundo, mas os compradores não deixaram os vendedores ganhar essa briga e foram brigando para cima. Ó. Imagina você assim, ó. Tem uma briga aqui de vendedores,
E tem uma briga aqui de compradores, ó. Quem vai ganhar essa briga? Ninguém sabe, nunca ninguém sabe, tá? Nunca. Mas a gente tem que pensar o quê? Bom, se eu estou comprado, eu estou querendo que os compradores ganhem essa briga, certo? Então aqui, como ele já está deixando aqui, ó, vou lá para cima do meu stop, ó. E olha que bacana, esse stop, além de ser um stop financeiro para mim bem bacana, o setup, ó, ele me permite. O stop estaria aqui, agora o próprio setup me joga o stop para lá, ó. Então teve um dia que a gente seguiu um pouquinho mais a risco o setup e ficou um pouquinho mais tempo na operação e a gente fechou esse loss aqui, ó, de 495, tá? Porque eu fiquei fazendo isso, eu fiquei elevando um pouco mais o trade, tá? Agora a gente está aí com um gain de 310. Lembrando que o 345 é da operação, mas a gente tinha um lossinho, então 310. Pode ser que a gente busque até mais, mas a ideia é sempre essa, a proteção, né, pessoal? Uma coisa que eu acho muito assim bacana, porque realmente quando o mercado ele faz isso aqui, ó, vamos lá, vamos dar só uma olhada aqui, ó. Dessa mínima aqui até a máxima, ó, 52 pontos. Claro que a gente não comprou 52 pontos, né? Eu não comprei aqui. Existem trade systems que fazem o quê, ó? Vê que o preço brigou aqui nessa região, ó, ele marca essa mínima. Tá vendo? E espera essa mínima ser testada novamente. Então, não foi uma mínima aqui que o preço bateu e voltou? Beleza. O que ele fez? Ó, aqui também, ó. Aqui também, tu reparar, ó, ele fez isso, tá vendo? Só que como ele perdeu a outra, aí você puxa para outra. Tá? Mínima. Olha que coisa interessante, eu não tinha visto isso, ó. Teria sido uma compra linda. Ó, vamos só pra gente poder viajar aqui, tá, pessoal? Então, ó, o preço veio, vamos lá. Vamos pegar a canetinha. Rapidinho, tá, pessoal? Fez aqui esse movimento. Fez aqui uma mínima. Certo? Fez uma mínima? Fez uma mínima. Quando ele fez essa mínima, ele deixou o candle feio também para cima. Ó. E depois ele veio brigando aqui para baixo, os compradores empurraram. Deixou um outro pavio feio. Mas beleza. Ele foi lá e fez agora uma máxima. Ó, máxima. O que você faz quando você marca esse fundo? Você espera que o preço ele vai testar novamente aquele fundo. E aí quando ele volta, ele faz o quê? Seguintes possibilidades. Possibilidade 1, ele perder esse fundo. E aí você teria dado uma venda aqui embaixo e teria buscado que o preço caísse, né? Uma outra possibilidade seria que o preço viesse, testasse essa região aqui, que é a região que você marcou aqui atrás como um suporte interessante, tá? E esperar um candle para tu comprar. O que aconteceu aqui, ó? Esse pavio, eu vou apagar um pouquinho para vocês poderem visualizar bem. Esse pavio aqui, ele tentou romper esse fundo para poder jogar o mercado para baixo. Mas entrou aqui os compradores, tá? Fizeram muita força aqui nessa região, tá? E jogaram esse preço para cima, certo? Então, beleza. Então, você tinha já um fundo importante. Você teve aqui um teste no fundo, que esse teste, inicialmente, houve a violação. Não necessariamente você tem que fechar o candle realmente em cima do teste, ele nem romper. Ele pode, sim, fazer uma violação. Então, ele violou, tá? Um fundo importante, fez aqui até um trap, né? Então, ele deixou aqui um paviozão. Em algumas estratégias, né? Esse teste aqui teria dado, no rompimento dessa máxima, uma entrada. Ou seja, você pegaria o candle que testou e daria entrada. E ele ainda fez o que com esse candle aqui? Foi lá testar de novo. Ó. E agora ele segurou exatamente na mínima. Ó. Ele não conseguiu nem violar igual ele fez aqui. Tá? Então, por exemplo, você poderia ter comprado aqui, ou quando você bateu aqui e começou a deixar esse pavio, você viu que sentiu, você poderia ter entrado aqui em qualquer ponto. Aqui. Tem gente que faz isso, tá? Ele sentiu já que a resistência, o suporte é bom e entrou aqui e foi embora. Aí sim você teria realmente, talvez, né? Talvez, vamos viajar aqui, tá? Se eu tivesse comprado aqui como suporte, como entrada de suporte, você teria de repente aí pegando 50 pontos, tá? E talvez tivesse feito um tipo de stop, que é um stop barra-barra. Então a cada barra fechada você vai ajustando para o fundo da barra. Aí você também até agora estaria na operação, beleza? Saiu um pouquinho aí, né, pessoal, da estratégia, mas vamos lá. Vamos deixar rolar. Vamos ver que bicho que vai dar. Beleza? Mas até agora bem tranquilo, bem legal mesmo. A estratégia tá pagando.
tá pagando bem. Mas também, né, a gente ficou aqui, ó, olha que coisa legal, pessoal, coisa interessante, ó. 15, 1 hora, 2 horas, 2 horas de trade quase que lateral aqui consolidado, dentro de um range. Para agora, 1, 2, 3, 4. Na próxima 1 hora, ele dá uma direção aí forte, te dá um trade legal. Então, para quem tomou 2 stops aqui, porque tinha um capitalzinho curto, R$300 na corretora, tomou um stopzinho, encerrou o dia, deixou de pegar essa pancada. Para quem fez uma gestãozinha de R$100, de repente, que pagou aqui, que nesse momento aqui não consegui fazer essa gestão, né? Por causa dos stopzinhos que a gente tomou antes, a gente não teve essa gestão aqui, que em tese daria pra gente, né? Caramba lá, pancada pra cima, ó. Muito bom, muito bom, muito bom. Vou até antes da hora ajustar para aquela mínima lá. Não vou aceitar ele voltar não, na minha cara não, tá? Porque agora, ó, é uma região bem chatinha, ó. Estão reparando? Agora eu preciso que esse candle feche aqui acima, ó. De qualquer jeito. Porque graficamente aqui, independente do setup que é de rompimento, caramba lá, pancada, pancada, pancada. Muito bom mesmo. Aí dá uma vontade absurda de pegar esse stop aqui e jogar na barra. Protegendo a própria barra aqui. E se voltar, voltou. Né? Dá muita vontade de fazer isso, tá? Porque olha só que pancada, ó. Ele rompeu aqui como nada, ó. Ele não tirou isso aqui como nada, esse topo, ó. Ele foi lá pra cima, ó. Agora, correr o risco de devolver aqui 222 pontos, eu não vou correr esse risco, tá? Vou jogar aqui no 50% da barra, tá? Apesar de eu acreditar que ele pode fazer isso aqui, ó. O que ele não fez aqui nesse topo, ó. O que ele não fez aqui nesse topo, ele pode fazer aqui, tá? Ele só fez aqui, ó, com a própria barra. Mas ele agora pode fazer tranquilamente isso aqui, ó. Vim testar esse topo aqui, o importante, até jogar para baixo para perder tudo, ou desse teste continuar indo para cima. Então, beleza, vou ficar aqui, tá? Ó, vamos lá, quantos reais? Ó, 13, 130 reais. Não vou deixar isso aqui em risco, não. Vou ajustar mesmo agora, vou arrochar ele. Se ele quiser me estopar, me estopa. Não vou devolver isso tudo, não, tá? Então agora a gente tá colocando em risco o quê? Ó? Do ponto de fechamento, ó, 6 pontos, 60 reais. Vou deixar aqui, ó, um tiquezinho acima, vai. Vou deixar 50 reais só, tá? E se perder, deixou pro santo, tá bom. A gente deixa isso aí e vamos seguir. Ó, 500 e... Caramba, eu vou jogar pra cima. Ó, isso é muito gostoso, cara. Quando você vem jogando pra barra e ele não te estopa, você vai embora. Quisera eu que ele fizesse agora 150 pontos num candle. Tá vendo, pessoal? Repara bem, ó, vou dar um pause antes dele me estopar. Se ele vai me estopar aqui agora, eu vou dar um pause. Olha o tamanho dessa barra, ó. Barra anterior. 9 pontos. Um gift, né? Um giftzinho. Mesma cor, mas um giftzinho. Ó. Isso aqui foi um gift pré-rompimento, tá vendo? Ele deixou esse giftzinho aqui de presente pra gente, ó, pra romper isso aqui. Ou seja, vamos supor que você não tivesse posicionado. Aqui é uma resistência importante, tá? Deixou aqui um candle pequenininho, um stop de, pô, 100 reais, tranquilo de você tomar esse stop. No rompimento aqui dessa máxima, daria entrada com stop aqui nessa mínima. Se você tivesse feito essa entrada, ó, dessa entrada de gift, você teria já feito, ó, 19 pontos, sem passar calor, tá? Agora, a estratégia, ela me obriga a deixar o stop aqui, ó, tá? Agora a estratégia me tira o stop daqui e me joga o stop para cá. Aí eu pergunto para você, uma barra desse tamanho, 260, você vai deixar voltar até esse ponto aqui, devolver isso tudo, devolver aí 50% do teu gain? Cara, não consigo. Não consigo mesmo, tá? Então, lembrando, se me estopar aqui, eu estou sendo estopado fora um pouquinho da estratégia do caçador de tendência. Mas, como o próprio Igor diz, que você tem que pegar o seu, botar no bolso e sair fora, e você sabe a hora que você vai parar, então eu estou ajustando o stop aqui da minha maneira. Se ele fizer uma outra barra dessa, a gente vai pra galera. Mas se ele voltar também aqui, estopa a gente. Ó, mínima desse candle, deixa eu ver. Mínima 16,5. Ó, eu tô 2 pontos abaixo da mínima, tá? Eu vou botar aqui mais um pontinho acima. Vou deixar um ponto abaixo da mínima, que é mais ou menos aí o que a gente faz poder entrar ou sair, tá? Lembrando que o nosso ponto de stop é esse aqui, tá, pessoal? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso... Ó, esse vídeo de hoje vai ser longo, tá, pessoal? Mas eu acho que vai ser um vídeo que vai ajudar muito, beleza? Me ajuda muito a entender isso e analisar isso, então espero que ajude muito a vocês também. E se você ainda não é inscrito no canal, cara,
vai lá, se inscreve no canal, deixa seu like, vamos junto aí, beleza? Vamos junto aí seguir nesse backtest aí, nos próximos, tá? E entendendo esses detalhezinhos, porque às vezes você tem um trade system bacana, você tem aí um setup legal, mas a tua gestão de risco com o setup não casa. É um setup bom, mas sua gestão de risco está muito aberta e você vai sempre tomar muito stop, tá? Então é uma proteção bacana que a gente está fazendo aí. Olha o que pode acontecer agora. Entendam bem o que eu estou falando, tá? Essa linha aqui, lilás, é onde está o stop da estratégia caçador de tendências. Como ele violou essa máxima, eu sou obrigado a sair em stop aqui. Eu não posso nem reverter para ele buscar aqui de repente um pancadão para baixo e eu voltar com ele. Não. Aqui ele diz que você tem que deixar ser stop. Beleza? Só que, poxa, tendo em vista isso aqui, que a gente vê ajustando aqui, olha agora como é que são as coisas, ó. Opa, desculpa. Nós viemos ajustando dentro da barra, ajustei para cá, ajustei para cá, ajustei para cá. Eu fui subindo esse stop. Ele não poderia ter voltado aqui e me estopado? Qualquer região dessa e depois subido? Poderia, eu teria saído com muito menos, tá? Mas eu assumi o risco. Agora, se eu tivesse estopado aqui nessa barra, fazendo uma proteção de capital, e depois visse essa barra subir tudo isso, pô, eu ficaria puto, falava, caramba, cara, eu protegi aqui R$100, ele veio, me estopou e pagaria aqui 500. Que merda que eu fiz aqui, né, pessoal? Então é sempre um risco. Agora, se eu tivesse seguido ao pé da letra, eu estaria com o stop até agora, veria essa barra ir embora, não teria tomado nenhum calor dela quase me estopar e voltar, e estaria na operação. Ou eu poderia também ter tomado uma barra dessa invertida aqui, dele ter rompido essa máximazinha aqui e depois entrado aqui uma barra para baixo e ter perdido muito mais, né? E agora, eu particularmente estou muito disposto a ser estopado aqui, tranquilamente, com esse gain, tá? Então agora vai ser isso, eu vou fazer a gestão na barra. Se ele esticou um pouquinho, eu vou deixar aqui, ó, para cima. Claro, ó, esse stop que eu ajustei aqui agora é um stop muito perigoso. Então eu vou colocar ele um pouquinho mais acima, porque se ele voltar, ele volta logo e me arrebenta. Por quê? Essa máxima aqui, ó, essa máxima que foi o rompimento do anterior, é uma máxima que o preço costuma voltar a testar ela. Todo rompimento, ele deixa ali a sua máxima para ser testada novamente, para ver se essa resistência que existia ali, invisível, ela vai passar a ser um suporte, vai te jogar lá para cima. Ó, saí da operação, fui estopado. Ó, o preço foi lá em cima, ó, tá vendo? 7 pontos acima de onde ele me tirou, eu poderia ter, ao invés de deixar daqui, ó, ter subido um pouquinho mais, ó, para ser estopado mais curto, mas não tem problema não, sem problema nenhum. Agora aqui, ó, repara bem, pela estratégia, quase fechando, deixa até rolar esse candle, esse último candle aí, tá? Pela estratégia, o stop tá aqui, se esse candle fechar assim, ó, feinho, uma cauda grande e tudo mais, ou independente de como ele fechar, essa mínima aqui me daria um ponto de venda, tá? E a gente poderia de repente voltar com o preço, ou então continuar subindo, tá? Olha o que aconteceu, pessoal, olha que sacana. Isso chama-se violino, tá? Ele vai e volta. Então olha o que ele fez, olha o que o sacaninha fez, ele veio aqui no meu ponto de stop, ele olhou e falou assim, ó, o ponto dele tá ali, ó, vou lá só sacanear ele. Ele veio, bateu no meu stop e continuou aí subindo. Agora, pessoal, olha o que ele pode fazer agora comigo, ó, pra poder me fazer passar raiva, ó, tá vendo? Ó, ele pode fazer um outro candle desse, ó, certo? Mas aí eu vou perguntar para vocês, se ele fizer um outro candle desse, ele vai me passar raiva? Não, pessoal, não vai. O candle pode agora subir 150 pontos no dólar. Eu saí da operação, eu optei por sair. Eu optei no dia lá negativo, falei, bom, daqui, ó, eu não saio, ó. Repare bem, ó. Aqui, ó, 495. Se eu tivesse ficado mais na operação, colocado mais risco, de repente eu teria saído, ó. Vamos lá, deixa eu passar aqui um pouquinho pro lado, ó. Deixa eu dar uma organizada aqui na tela. Então, ó, se eu tivesse aqui nesse dia continuado no trade, de repente eu teria recuperado esses 450, teria fechado mais positivo ou menos, né? Então tranquilo, eu aceitei esses 495, por quê? Porque ele também poderia ter sido 700, 800, R$1.000. Eu teria perdido quase toda a minha margem de gain, né, de lucro, e agora eu não estaria chorando. Ó, se você olhar aqui pro lado aqui, ó, o candle continuou subindo, ó, subindo, ó. Do meu ponto de saída, ó, ele subiu mais 12 pontos, mais 13 pontos quase, sei lá. Mas tranquilo, não me importa o que ele vai subir agora. Tá vendo, ó? O ajuste daqui agora, ó, estaria nesse fundo aqui, ó, tá vendo, ó? O ajuste técnico.
do setup, né? Estaria nesse fundo aí, beleza? Eu vou dar até aqui um pause aqui, por quê? Porque não me interessa o que vai acontecer ali agora. Eu não quero nem saber. E eu sofria muito com isso. Eu saí da operação assim, caramba, meu Deus, depois que eu saí, subiu 15 pontos, caramba. Mas quando você sai de uma operação, aí você passa essa dor de corno aí, aí você vai lá e entra de novo, comprado, e aí o mercado vem e faz uma puta de uma barra contra você, vermelha, parece que o mercado já faz isso de sacanagem. Tu fala assim, caramba, subiu demais, aí tu vai lá e entra comprado aqui. Aí sabe o que ele faz? Ele sobe aqui um pouquinho e depois faz isso, ó, uma barra vermelha, que te arrebenta todo, tu fala assim, meu Deus do céu, pra que eu fui voltar para essa operação? Então, uma das coisas que eu aprendi, que eu achei muito, muito legal, assim, aprendi não, né? Porque eu acho que trader é igual a Alcoólicos Anônimos. Mais um dia sem fazer tal coisa errada, né? Até que vem o próximo dia e que se você não tiver uma gestão legal, já viu. Então, você tem que querer realmente decidir. Parei de operar, parei. Continuei. Beleza? E sendo assim, como a gente optou por isso, eu poderia continuar a tomar um stop grandão, mas eu fechei aqui no gain. E olha que bacana, o meu pior loss, agora ele me deu um gain melhor do que o meu pior loss, tá? Bem legal, tá? Então, pessoal, eu não estou aqui para validar a estratégia, se ela é boa ou se ela é ruim, tá? Por que eu não estou aqui para isso? Primeiro, que quem sou eu para poder dizer que a estratégia do amigo ali, ela é ruim, tá? Agora, eu quero saber o seguinte, para dentro do meu financeiro, dentro do capital que eu estou disposto a deixar na corretora, para o capital que eu estou disposto a aceitar perder por dia, para os alvos que eu estou buscando, para dentro do meu emocional, do que eu suporto aguentar, tá boa, tá ruim, aí é outra história. Isso eu tenho capacidade de decisão, como vocês também têm. Então, o que eu estou fazendo aqui, essa gestão aqui, tem que ver para cada um. O que eu estou fazendo aqui é o seguinte, estou passando a minha forma de ver, tá? É uma coisa que eu já faço, é o meu tempo aqui que eu já faço, né? Que eu estou aproveitando e estou colocando aí no vídeo do canal para de repente ajudar uma galera aí que esteja um pouquinho perdida. Pô, Eduardo, eu queria fazer uns testes, mas eu não tenho nem ideia direito de como fazer. Tá? Isso que eu estou fazendo aqui, ele serve como um molde. Não um molde operacional, mas um molde de teste. Para você pegar qualquer estratégia, eu vi uma estratégia de pivô, uma estratégia de suporte e resistência, uma resistência de correção à média. Qualquer estratégia você pode fazer isso aqui, ó. Joga no gráfico, pega 30 dias e vai trabalhar. Anota tudo, anota por que você está saindo, por que você está entrando, porque aí você vai conseguir entender, não se a estratégia é boa, mas sim se ela é boa para você, se cabe no seu. Tá? Então aqui, ó, com o gain de hoje, a gente já subiu um pouquinho mais o nosso capital, ó. 1.770. Então, 770. Então, repare bem, pessoal. Olha só. Eu estava com 1.190. Era isso? Era isso. 1.190, tá lá. 1.190 vezes 20%. Vamos ver aqui. Vezes 20%. 230. Vamos lá de novo. 1.190 vezes 40%. Igual a 478. Nossa senhora, ainda mais ainda. 1.190 vezes 45%. 535. Ainda mais ainda. 1.190 vezes 48%. 571. Tá, vamos dizer que seja 48%. Você fez quase 50% do que você tinha. Não na conta. Você tinha aqui de margem, ó. O que você tinha aqui de margem. Porque você buscar um valor desse de 40%, 50% do que você tem na conta, isso não é sustentável. O que quer dizer isso? Que para você aceitar ganhar 500, ganhar 600, você também está aceitando perder isso aqui, ó. Então, se tu tem uma continha de R$1.000 e você aceitou perder R$500 por dia, você pode ter 3 dias ruins iguais a esse aqui e quebrar a tua conta. Então, em cima disso que a gente está buscando essa estratégia, tá? A gente precisa buscar isso, tá, pessoal? É uma coisa que a gente tem que aceitar, tá? Então, galera, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal para acompanhar aí o nosso crescimento, nossas estratégias, nossa forma de visualizar aí as coisas, tá bom? E escreve, comenta aí embaixo se você está fazendo backtest também, se você pegou teu gráfico aí e está fazendo o teu replay para você ajustar a tua estratégia, se você está usando a estratégia do caçador de tendência
com essa nossa gestão, se está ajudando a você de alguma maneira os vídeos, se você está gostando desse formato, tá? Dá o seu feedback aí pra gente, tá bom? Um grande abraço, até a próxima. Valeu!